sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 76. Então hoje a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado sobre triângulos semelhantes. Nas aulas anteriores a gente estava vendo, sobre polígonos semelhantes, ali de uma maneira mais geral. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho nos triângulos, certo? Então o objetivo vai ser identificar triângulos semelhantes. Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis, borracha e régua, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações, o lápis, a borracha e régua para resolverem os exercícios. Volto a frisar, gente, a régua agora, nessas aulas de geometria, vai ser um material muito necessário para vocês utilizarem na resolução dos exercícios, tá certo? Então não esqueçam. Então, triângulos semelhantes. Observe os triângulos cujos vértices são os 3 pontos que indicam as cidades Curitiba, Maringá e Cascavel aqui no nosso mapa. Olha só, a gente tem um mapa um pouquinho menor aqui e a gente tem um mapa maior, certo? São 2 triângulos e aqui a gente tem a medida de cada um deles, olha só. Ligando Cascavel a Maringá, a gente tem uma medida de 2 centímetros, certo? No outro mapa, a mesma ligação entre Cascavel e Maringá, a gente tem 3,2 centímetros. Para Maringá a Curitiba temos 3 centímetros e no segundo mapa de Maringá a Curitiba temos 4,8 centímetros. E por fim, Cascavel a Curitiba 3,5 centímetros e no segundo mapa, que é maior, ampliado, de Cascavel a Curitiba temos 5,6 centímetros. Então aqui nós temos 2 triângulos que estão desenhados exatamente no mesmo mapa, Só que um é maior e outro é menor, A gente já viu de ampliação e redução de figuras, então a ideia aqui seria esse acontecimento, Nós temos um mapa aqui que foi ampliado ou que foi reduzido, beleza? Então, esses 2 triângulos, eles satisfazem as condições que os tornam semelhantes, Que fazem 2 polígonos serem semelhantes. Os ângulos internos são, respectivamente, congruentes e os lados correspondentes são proporcionais, beleza? Os triângulos, porém, constituem um caso especial de polígono. Para verificar se 2 triângulos são semelhantes, basta que uma das 2 condições citadas acima se verifique. Se uma delas for satisfeita, a outra também vai ser satisfeita. Olha só. Vamos fazer essa verificação então aqui, olha só. Os ângulos internos são respectivamente congruentes desses 2 triângulos aqui, certo? Isso faz com que os seus lados sejam proporcionais. E aí, se eu tiver lados correspondentes proporcionais com relação aos meus ângulos que eu tinha ali, certo? Os lados vão ter essas medidas aqui, que são do nosso mapa ali, Se eu fizer a proporção de todos eles, eu tenho que eles são todos proporcionais com 5/8, certo? A razão de semelhança aqui seria 5/8, beleza? Então, isso me diz que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP, ok? Então, para triângulos semelhantes, a gente tem um caso especial. 2 triângulos, eles vão ser semelhantes quando eles têm os ângulos internos respectivamente congruentes ou os lados correspondentes proporcionais. Então, é isso. Eu não preciso, para os triângulos, ter as 2 condições ao mesmo tempo. Se eu tiver uma delas, já sei que eles são, sim, semelhantes, certo? Porque o fato de eu ter uma delas me leva, como consequência, a outra condição, ok? Então, eu preciso só garantir uma delas, beleza? Então, em 2 triângulos semelhantes, a gente vai ter que os ângulos congruentes vão ser chamados de ângulos correspondentes e os lados opostos aos ângulos congruentes vão ser chamados de lados homólogos, ok? Nomenclatura importante aqui que vocês precisam saber, certo? Então, os ângulos congruentes do meu triângulo vão ser chamados de ângulos correspondentes e os lados que são opostos a esses ângulos correspondentes vão ser chamados de lados homólogos, beleza? Se 2 triângulos tiverem 2 ângulos respectivamente congruentes, o terceiro ângulo de cada triângulo também vai ser congruente, porque a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180 graus. Então, se os ângulos são iguais, eu vou fazer a soma, vou chegar aqui, para dar 180 graus, eu preciso que o terceiro ângulo também seja congruente, ok? Então, assim, para saber se 2 triângulos são semelhantes, basta verificar se eles possuem 2 ângulos respectivamente congruentes. Porque se eles têm 2 ângulos congruentes, o terceiro vai ser congruente também. Olha só.
Então, se a gente vê aqui nesse exemplo, pelas indicações na figura, a gente tem que o ângulo A é congruente ao ângulo M, a gente tem que o ângulo B é congruente ao ângulo N e a gente tem que o ângulo C é congruente ao ângulo P, certo? Ou seja, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP. Tranquilo? Isso é só observar na figura, tá certo? Então, vamos demonstrar, né, que se os ângulos do triângulo ABC e do triângulo MNP são congruentes, então a gente chega, né, na proporcionalidade entre todos os lados correspondentes aí, beleza? O que significa demonstrar, gente? A gente vai mostrar que essa propriedade é válida, tá? Depois que a gente mostra uma vez, não precisa mostrar de novo, a gente pode utilizar ela sem precisar ficar provando, isso é verdadeiro por causa disso. Não, eu já disse que ele é verdadeiro. Então, você pode utilizar nos exercícios aí sem problema nenhum, ok? Como os ângulos M e os ângulos A são congruentes, né? Esses dois triângulos são aqueles que a gente tinha antes. Imagina que eu coloquei um sobre o outro, certo? Vamos sobrepor o triângulo MNP ao triângulo ABC, de modo que M fique sobreposto a A. Então, olha só, eu coloquei um ângulo sobreposto ao outro, que a gente sabe que eles são iguais, e eu fiquei com este desenho aqui, certo? Então, nessas condições, NP é paralelo a BC, certo? Pois o ângulo N é congruente ao ângulo B, são ângulos correspondentes, e pelo teorema de Tales, então, a gente vai ter o quê? A gente tem que AB sobre MN é igual a AC sobre MP. Teorema de Tales a gente já estudou, né, gente? Então, sempre bom lembrar. Eu utilizo ele para provar essa situação aqui. Então, pelo teorema de Tales, né, imagina aqui que são duas retas paralelas cortadas por duas transversais, né? Eu chego que AB é proporcional sobre MN, no caso aqui, AB proporcional com a MN, certo? E AC proporcional a MP, beleza? O ponto M, gente, tá aqui junto com o A, tá certo? E esses três risquinhos ali significa que esses dois pontos estão coincidindo, ok? Então, a primeira informação que a gente chega é que AB sobre MN é igual a AC sobre MP. Agora, vamos prosseguir. Vamos fazer a mesma coisa, vamos alinhar os dois ângulos N e B, que eles são congruentes, então a gente vai sobrepor novamente esses dois triângulos, só que de modo que a gente sobrepõe o ângulo B com o ângulo N, ficando com este desenho aqui, certo? Nessas condições, a gente tem que MP é paralelo a AC, certo? Porque M é um ângulo congruente a A e a gente tem novamente ângulos correspondentes aí. E de novo, pelo teorema de Tales, a gente vai chegar então que BC sobre NP é igual a AB sobre MN. Esse é o segundo ponto que a gente encontra aqui, certo? Utilizando o estudo que a gente encontrou, né, das igualdades 1 e 2, a gente conclui então que AB AB sobre MN é igual a AC sobre MP, que é igual a BC sobre NP, que era justamente o que a gente queria mostrar. Ou seja, os lados do triângulo ABC são proporcionais aos lados correspondentes no triângulo MNP. O que a gente acabou de provar? A gente provou que, tendo os três ângulos iguais no meu triângulo, eu consigo chegar em que eu consigo garantir que os lados entre esses triângulos vão ser proporcionais, ok? Então, isso resume-se ao quê? Se dois triângulos são semelhantes, então os lados de um são proporcionais aos lados do outro em relação aos ângulos correspondentes. Dizemos que esses lados são os lados homólogos do par de triângulos semelhantes, certo? Então, essa é a ideia. Partindo da igualdade dos ângulos, eu chego na proporcionalidade dos lados, ok? Isso, gente, só vale para triângulos semelhantes, certo? Vale somente para triângulos, não para qualquer polígono, ok? Então, vamos ver alguns exemplos para a gente aplicar um pouquinho melhor isso que a gente acabou de ver? Número 1. Considere os triângulos ABC e DEF a seguir. Verifique se eles são semelhantes. Então, vamos ver quais são as informações que a gente tem nesses dois triângulos aqui.
a gente tem ângulo 60 aqui, ângulo de 60 graus ali, ângulo de 30 graus, ângulo de 30 graus, ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus. Os lados não são congruentes, né? Temos 3, 2,5, 6, 5, 3 raiz de 3 e 5 raiz de 3 sobre 2. Então, como que a gente vai fazer para descobrir se eles são semelhantes ou não? Eles são semelhantes. Por quê? Porque eu tenho os ângulos correspondentes congruentes. E a gente viu que se eu tenho os ângulos correspondentes congruentes, eu tenho a garantia de que eles vão ser, sim, dois triângulos semelhantes, certo? E eu sei que os lados correspondentes também são proporcionais. Por quê? Se eu fizer todas as proporções aqui, a razão entre todos os meus lados, eu vou chegar na razão de semelhança de 6/5, certo? Então, observações importantes, gente. Para saber quais lados se correspondem, nós vamos observar os ângulos opostos a eles, certo? Então, observando o meu triângulo para saber qual lado é correspondente a qual, por quê? O que que acontece? Às vezes eu posso ter um desenho virado assim para cá, para lá. Eu tenho um triângulo aqui, o outro não vai estar desenhado exatamente da mesma forma. Ele pode estar assim, pode estar espelhado, pode estar de ponta cabeça. Então, assim, para eu saber qual ângulo que corresponde a qual, eu utilizo o lado oposto a cada ângulo, certo? Então, o lado AB corresponde ao lado DE porque eles são opostos aos ângulos congruentes, C e F. O lado AC vai ser correspondente ao lado DF porque eles são opostos aos ângulos congruentes B e E. E, por fim, o lado BC vai ser correspondente ao lado EF porque eles são opostos também a ângulos congruentes, o A e o D, certo? Então, essa é a ideia, utilizar o lado oposto ao ângulo congruente para saber quais são os lados correspondentes corretos, certo? Vamos para o exemplo de número 2, então. Considerando a figura a seguir, determine as medidas de x e y indicadas. Então, aqui a gente tem essa figura, olha só. A gente tem o triângulo ABC aqui e o triângulo CDE, certo? Esses dois triângulos me deram algumas informações. 6 centímetros, 10 centímetros e equivale x, ele quer que a gente descubra esse x. A gente tem 4 centímetros aqui, 3 centímetros e o y, e ele também pediu para que a gente descubra o valor de y. Outros dois pontos importantes, a gente tem o ângulo B aqui é 90 graus e o ângulo D também é 90 graus. E a gente sabe que o ângulo C aqui dos dois triângulos, eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice, certo? Então, a gente tem esses dois triângulos desenhados e a gente tem dois ângulos de cada um que são iguais, são congruentes. Pelo que a gente viu, a gente consegue descobrir esse terceiro triângulo, certo? Então, primeira coisa, em relação a esses triângulos ABC e CD, a gente pode já chegar a algumas conclusões, né? O ângulo B e o ângulo D, eles são iguais, né? Porque eles são retos, são congruentes, são dois ângulos de 90 graus. O ângulo BCA e DCE são os ângulos opostos pelo vértice, que a gente viu, e eles também vão ser congruentes, justamente por serem opostos pelo vértice. Ou seja, eu já sei que o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE. Lembram? Nessa aula mesmo a gente viu. Se eu tiver dois ângulos congruentes, a gente sabe que o terceiro ângulo obrigatoriamente vai ser congruente, porque eu preciso que a soma deles seja 180 graus nos dois triângulos. Então, se os dois já são congruentes, o terceiro também vai ser. E a gente viu, a gente até provou que se eu tenho três ângulos congruentes, eu vou ter, portanto, os três lados correspondentes proporcionais, o que me garante que esses dois triângulos são, sim, congruentes, certo? São semelhantes, ok? Então, se eles são semelhantes, eu tenho que pegar cada um dos lados e relacionar com os seus lados correspondentes corretos. Então, a gente chega aqui, o lado AB corresponde ao lado DE, o lado BC corresponde ao lado CD e o lado AC corresponde ao lado CE. E isso vai me dizer que eles são, proporcionais, são homólogos, nos dois triângulos ali. E isso vai me dar a proporção entre todos eles, certo? A partir dessa proporção, eu consigo calcular os valores de x e y que ele queria que eu calculasse, Eles são dois triângulos semelhantes, então eu consigo encontrar o valor de x e y que ele me pediu, certo? Então, a nossa proporção vai ficar 6 sobre 3 igual a x sobre 4, que é igual a 10 sobre y. Para calcular isso, a gente pode, separar em duas partes, fazer duas continhas separadas.
Lembrando que 6/3 é o que? A nossa razão de semelhança. Eu conseguiria simplificar aqui e ficar com 2/1, mas eu posso utilizar o 6/3 sem problema nenhum, ok? Então, eu vou ter o quê? Vamos pegar a primeira parte. Vou usar os 6/3 e o x/4 para eu encontrar o x primeiro, ok? 6/3 é igual a x/4, a gente sabe que faz a multiplicação cruzada. 3 vezes x igual a 6 vezes 4. 3 vezes x é 3x e 6 vezes 4 é 24. X, então, vai ser igual a 24 divididos por 3, que me resulta em 8. Então, encontramos o valor de x, que é 8, certo? Para encontrar o valor de y, a gente pega de novo os 6/3 e continua aqui com 10/y. Novamente, multiplicação cruzada, 6 vezes y e 10 vezes 3. 6 vezes y me resulta em 6y e 10 vezes 3 me resulta em 30. Y vai ser, então, igual a 30 divididos por 6, que me resulta em 5. Então, x é igual a 8 e y é igual a 5. Tranquilo? Isso tudo a gente fez encontrando aí a semelhança entre essas duas figuras, entre esses dois triângulos, beleza? Observações importantíssimas, gente. Se dois triângulos eles são semelhantes e a razão de semelhança é K, então a razão entre as duas alturas correspondentes também vai ser K, né? Eu posso utilizar essa mesma razão de semelhança aí. Então a razão das alturas também vai ser K. A razão entre as duas medianas também vai ser K. E a razão entre as duas bissetrizes também vai ser K dentro desses mesmos triângulos. A razão entre os perímetros dos dois triângulos também vai ser a mesma, também vai ser K. E agora a razão entre as áreas vai ser K ao quadrado, tá? Então, para todas as outras medidas do meu triângulo, a razão vai ser a mesma, né? Eu vou ter a mesma razão de semelhança, mas no caso das áreas, eu tenho então essa razão de semelhança elevado ao quadrado, para eu ter aí o cálculo correto, beleza? Então, eu posso montar essas proporções com qualquer medida dos meus dois triângulos aí, desde que eles sejam semelhantes, tranquilo? Espero que tenha ficado claro a aplicação e a ideia, né, da figura semelhante dos triângulos. Nós temos ainda uma segunda parte dessa aula, né? Não esqueçam de assistir a nossa próxima aula, então, que a gente vai estudar mais um pouquinho ainda sobre esse tema. Não esqueçam de fazer os exercícios e revisar o conteúdo que vocês têm disponível no portal. Eu vejo vocês na nossa próxima aula, então.